Muito bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, ao primeiro painel desse encontro, que se intitula Regulamentação da relação das fundações de apoio com as IFES e com os demais ICTs. No ano passado, eu tive a oportunidade de mediar um painel cujo título era Relacionamento das fundações de apoio com as instituições apoiadas. Naquele momento, o CONFIS esperava poder ter alguma participação na discussão das medidas legais que foram tomadas pelo governo a partir de 2008. Com a edição do Decreto-Lei de 31 de dezembro de 2010, ficou claro que não participaríamos de nenhuma decisão. E este painel é para discutir como nós devemos nos adaptar a ela. Nós contaremos com 3 debatedores. Pela ordem, eu peço que venham aqui para a mesa. A doutora Lívia Bailão de Moraes, advogada com atuação no terceiro setor, assessora jurídica da Fundação Universitária do Cerrado, FUNCER, de apoio à Universidade Estadual de Goiás. Dr. Bruno Teatini, por favor. O Dr. Bruno Teatini é advogado, assessor jurídico da Fundep de Minas Gerais e coordenador do Colégio de Procuradores do CONFIS. E o professor Albertino de Souza Carvalho, geólogo, PhD em Geologia, pela Universidade de Brasília, graduado pela Universidade de Brasília, com mestrado na Universidade de Brasília e doutorado em Geologia pela própria. Atualmente é professor da Universidade Federal do Amazonas e membro do corpo editorial da Acta Amazônica. De imediato, eu vou passar a palavra à doutora Lívia. Bom dia a todos, pessoal. Para mim, novamente, é um prazer estar aqui conversando, debatendo sobre esses assuntos que são parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, dos nossos problemas, das nossas caminhadas, E o tema de hoje, esse painel agora pela manhã, é a regulamentação da relação entre as fundações de apoio com as instituições apoiadas, as IFES e ICTs, De certa medida, isso foi abordado ontem à tarde, quando discutia-se as regras sobre credenciamento, que deve pautar a relação entre uma e outra. Então, de certa forma, ontem nós já discutimos itens relativos a essa regulamentação. Mas a nossa abordagem aqui hoje vai ser um pouco mais genérica do aspecto seguinte: nós não vamos discutir o mérito, se 2/3, se 1/3, mas aquilo que está posto na legislação, aquilo que está colocado, como nós podemos usar isso a nosso favor, compor documentos, criar teses, uma linha de ação, de forma a levar os nossos documentos para o MEC e obter o credenciamento e poder se relacionar com as nossas universidades, Então, vamos lá, delimitando o painel, Regulamentar, o que significa o termo regulamentar? Sujeitar a regulamento, regular, regularizar, E lá, estabelecer regras para regularizar, estabelecer ordem, parcimônia, acertar, ajustar, estar conforme, trabalhar ou funcionar com acerto, precisão, regularidade. Então, quando a gente fala em regulamentação, da relação entre as fundações de apoio e as universidades e ICTs, a gente pode entender que significa estabelecer parâmetros e regras para essa relação, de forma que a gente possa trabalhar com transparência, com segurança jurídica, em harmonia, E tudo isso visando o desenvolvimento, o incremento, a melhoria do ensino superior no país, do desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Então,
o fim maior de todas as nossas ações é esse. E por isso nós vamos estudar os mecanismos que regulamentem essa relação com esse objetivo final, né? Bom, eu usei uma frase ali: quando um não quer, dois não brigam. Então, tem até um cantor goiano chamado Amado Batista, tá aqui meus conterrâneos que conhecem, tem uma música que fala: quando não quer, dois não brigam, que ele vai atrás, a pessoa não quer, ele diz que ama e ela também não quer, não dá bola. Para dizer o seguinte: há que se ter a vontade institucional de relacionar, porque se não houver essa vontade, não precisa de portaria, não precisa de lei, nem de decreto, as coisas vão travar de qualquer forma, né? Então, é preciso ali que as fundações, que os reitores, os dirigentes de ambas as instituições, tanto da fundação quanto da universidade e da ICT, assumam riscos em conjunto, ombreiem nos impasses jurídicos, acreditem nos benefícios da execução compartilhada dos projetos, criem teses que amparem esse relacionamento. Porque se não houver esse desejo, né, essa crença de que isso é o melhor para nós, universidade e fundação, as coisas não vão caminhar. E a gente cria lei, cria portaria, cria requisito, cria norma e vai cada vez mais travando. Então, eu acredito que a situação da maioria aqui seja uma situação onde haja essa harmonia, esse desejo de trabalhar em conjunto. Mas a gente vê casos onde a fundação fica clamando por oportunidades de projeto para se mostrar útil, em que há uma verdadeira hostilidade, né, entre um e outro. Então, a nossa visão é a de que, se esse clima vigora, nós não precisamos ter instrumentos para regulamentar, que as coisas não vão fluir, né? Então, a nossa reflexão é nesse sentido, que tanto quanto a norma escrita, há que se querer um bom relacionamento e fazer por onde viabilizá-lo, né? Eu tenho o meu corpo jurídico, tanto da universidade quanto da fundação, vamos afinar as ideias, vamos criar as teses e defender junto. Eu estou dizendo isso porque a gente já acompanha casos em que, por exemplo, aquela questão da cobrança de cursos de pós-graduação. O aluno ingressa com uma ação judicial contra a universidade e a fundação de apoio, porque pela cobrança do curso, entendendo que é direito dele fazer o curso sem pagar, né? E aí a universidade, para se defender, fala que ela não tem legitimidade para estar no polo passivo da ação, que quem cobrou foi a fundação, então que o aluno vai cobrar dela. A fundação, por sua vez, diz: não, eu só cobrei porque eu tenho um convênio com a universidade, mas a chancela e o certificado é deles, então vai cobrar deles. Então, assim, isso fere de morte essa concepção. Nós temos que assumir: não, cobramos sim, porque é legítimo, porque é justo, porque não é inconstitucional, não é ilegal, e caminhar dessa forma. Cada uma chega com uma tese para o juiz e a gente só fragiliza essa relação, né? Então, a ideia é dizer que tão importante quanto estar escrita a regulamentação é o ânimo, né, de relacionar, de estabelecer essa harmonia, que é o que a gente hoje verifica que está na maioria dos casos, mas mesmo assim ainda há uma certa dificuldade em casos, em instituições, né, que a gente acompanha. Bom, se a gente for fazer uma analogia pela pirâmide de Kelsen, né, que é a pirâmide da hierarquia das leis, onde a Constituição está na base e dela deriva todas as outras normas, nós podemos dizer que a base da regulamentação dessa relação IFE e ICT com fundação de apoio está na Lei 8954. O próprio preâmbulo da lei nos sinaliza isso, olha lá. Dispõe sobre a relação entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio da outras providências. Então, essa lei é a norma principal, fundamental, e dela decorre todas as outras regras que serão estabelecidas para regulamentar essa relação, né? E aí nós temos o decreto 7423, que regulamenta essa lei, e de certa medida a portaria, que hoje tudo que está na portaria o decreto já trouxe, enfim, a gente foca mais no decreto em termos de credenciamento, mas a portaria de certa medida também traz os requisitos, né, que disciplinam, que regulamentam essa relação.
Bom, então esses são os diplomas legais, aquilo que foi aprovado, publicado, sancionado, né? Agora, além desses diplomas legais, nós temos um conjunto de outros documentos, e é sobre isso que a gente quer trazer a reflexão, que vão regulamentar essa relação. E tanto quanto eles estiverem harmônicos entre si, claro, e também em harmonia com a lei, porque não pode ir contra ela, né, pela questão da hierarquia, a gente fortalece a relação no diálogo com o TCU, com a CGU, com o GAT, com o MEC, MCT, enfim, né, com todos os órgãos com os quais a gente se relaciona. Uma desses documentos, uma dessas peças que nós julgamos que, de certa medida, traz conteúdo de regulamentar essa relação, seria o Plano de Desenvolvimento Institucional, porque ele passa a ser, pela modificação da Lei 8958, ele passa a ser uma peça importante na regulação da relação, na medida em que define a abrangência do campo de apoio, né? Na medida em que o desenvolvimento institucional está definido no PDI. E aí, tudo aquilo que eu vou fazer, se eu puder trazer a justificativa no PDI, eu estou dando a ele o status que ele merece e justificando a minha atuação. Então, lá, no artigo 2º, né, está mencionado a questão vamos ver lá. Para os fins que dispõe essa lei, entende-se por desenvolvimento institucional os programas, projetos, atividades e operações especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, que levem à melhoria mensurável das condições das IFES e demais ICTs para o cumprimento eficiente e eficaz da sua missão, conforme descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional, vedada, em qualquer caso, a contratação de objetos genéricos. Enfim, aquele relatório de desempenho, que é um dos documentos a ser levado para o GAT, se ele for pautado no Plano de Desenvolvimento Institucional, as minhas metas estão lá. Se eu comprovar que eu auxiliei no cumprimento, as metas da universidade e da ICT estão lá. Se eu comprovar no meu relatório de desempenho que eu auxiliei naquilo, né, é por aí que a gente consegue, então, evidenciar e mostrar que está havendo efetiva melhoria, cumprimento eficaz. Então, a gente precisa ligar esses documentos. Nós temos um rol de coisas que a gente pode ligar entre si, ser criativos na elaboração, sem inventar. Ninguém está inventando, mas nós estamos usando a nosso favor aquilo que a lei, os documentos que a lei elenca e que a gente tem condição de fortalecer, mostrar o fortalecimento dessa relação, a solidez dela, né? Então, tá aí o Plano de Desenvolvimento Institucional. Outra coisa, essa norma própria que o decreto 7423 trouxe. Olha lá, o pedido de registro e credenciamento previsto no artigo 3º deverá ser instruído com os seguintes documentos: norma aprovada pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada que discipline seu relacionamento com a fundação. Aí a regulamentação. Passa por essa norma um dos itens essenciais. Agora, essa norma, ela vai, claro, tem que estar de acordo com o que diz a lei, com o que diz o próprio decreto, a composição dos órgãos de direção superior, etc. e tal. Mas nós temos um instrumento que é suficiente, não precisa mais, não precisa a gente criar outros instrumentos, né? Lá no artigo 6º, também do decreto, ele diz que o relacionamento entre a instituição apoiada e a fundação de apoio, especialmente no que diz respeito aos projetos, deve estar disciplinado em norma própria, aprovada, né? Então, temos aí essa norma própria, que é um documento da instituição apoiada, como fundamental na regulação. A relação já existe sem essa norma. Agora, a lei veio trazendo a existência dela. Então, vamos aproveitá-la para poder a gente escrever, dar consistência, dar elementos que nos favoreçam, né? A nossa reflexão, a nossa proposta é essa. Além, então, do PDI, dessa norma própria, na minha opinião, o estatuto, a ata
ata, né, do órgão do Consune, por exemplo, assume importância crucial na regulação dessa relação, porque ele vai me legitimar, ele vai legitimar essa relação. Então, isso também é regulamentar, é regular. Então, nós temos essas peças como importantíssimas. Daí a gente fazer um estatuto com objetivos, né, contundentes, não restritivos, mas abrangentes, de certa medida contundentes, que nos vão possibilitar o rol de atividades que a gente faz e no enfrentamento, no argumento lá na frente, né? Então, olha lá, o pedido de registro e credenciamento previsto no artigo 3º deverá ser instruído com os seguintes documentos: o estatuto da instituição, que deverá ter lá os parâmetros que ele fala, e a ata de deliberação do órgão superior da instituição apoiada. Também, e aí, né, pessoal, quando a gente tem, por exemplo, pessoas da administração superior da universidade, que já foram da fundação, que conhecem os nós, as dificuldades, eu entendo que isso fica mais fácil lá na frente, porque chama alguém da fundação, nos ajuda aqui a redigir esse item da ata que fala sobre isso. A gente tem elementos para colaborar, né? Então, se tanto quanto possível puder haver esse tipo de auxílio, não, você me pede dessa forma aqui, que eu aqui vou autorizar dessa forma e a gente faz. Isso é que é assumir riscos juntos, né? Então, o estatuto, a meu ver, o estatuto e a ata tem a dimensão, assim, de regular também essa relação. Não é só decreto, não é só lei. Esses documentos internos também têm a sua medida de importância. Além disso, que foi falado ontem, né, aqui à tarde, que é o relatório anual de gestão da Fundação de Apoio. O relatório passa a ser peça importante também, que evidencia essa relação, o peso do meu apoio, a importância que ele tem na academia, na pesquisa e na extensão da universidade. A avaliação de desempenho também, que no caso é feita pela instituição apoiada, mas passa a ser um documento importante. Então, a avaliação de desempenho decorre do relatório que ele vai avaliar o meu empenho a partir do que eu mostro que eu fiz, que então está no meu relatório. E aí eu faço o relatório e vem... Então, ele vem primeiro, né? Depois vem a avaliação de desempenho. Então, todos eles estão concatenados entre si. E o meu relatório é feito... qual que é o pano de fundo dele? O meu estatuto. Que lá está dito as coisas que eu posso fazer, a minha vocação, aquilo que eu nasci para fazer. Então, eu mostro o que eu, de fato, cumpri, né? E aí, e com isso, a gente vai tecendo, né? Esse tecido, vamos dizer, de peças que evidenciam essa relação. E tudo isso, gente, é regular, é regulamentar essa relação. Isso faz parte, não duvidemos, né? Só um item da portaria que eu achei interessante, que ele fala lá: o requerimento deve ter os seguintes documentos, né? Demonstrar por intermédio de relatório de atividades e outros documentos. Olha que beleza, outros documentos. E aí, não especificou, pode ser tudo, pode ser aquilo que eu entenda que vai ser favorável na comprovação do meu apoio, né? Então, a gente tem como aproveitar isso aí a nosso favor, né? Então, as coisas genéricas, elas também nos favorecem, a gente tem que saber aproveitar a nosso favor isso, né? Então, também são peças que indicam, que sinalizam essa regulação, esse relacionamento. Tá, o decreto ainda fala lá, artigo 7º, parágrafo 1º. A instituição apoiada deve, por ser órgão colegiado superior, disciplinar as hipóteses de concessão de bolsas. Também um instrumento de regulamentação nas relações entre fundação de apoio e instituição apoiada. Cabe à instituição apoiada regulamentar dentro do que o decreto diz, né, dos percentuais, valores, etc. Mas cabe então, esse é um documento também importante de regulamentação, tá?
tá bom, se a instituição apoiada não dispuser, não disciplinar sobre essas hipóteses de concessão de bolsa, nós não vamos conceder bolsas? Vamos também. A mora, a lacuna, o vácuo vai ser deles, mas nós temos no nosso estatuto que estamos aptos a conceder bolsa. Concessão de bolsas é prevista, né, na legislação, é um instrumento de fomento, então nós podemos. Agora, tanto quanto tiver essa norma, mais subsídios nós teremos, mas não quer dizer que a ausência dela impede a concessão de bolsas. Mas a gente quis trazer isso no sentido de que é mais uma peça de regulamentação dessa relação, que afinal esse é o tema do nosso painel aqui. O decreto ainda diz lá no artigo 8º, as relações, olha lá, as relações entre fundação de apoio e instituição apoiada para a realização dos projetos institucionais que trata o parágrafo 1º do artigo 8º devem ser formalizadas por meio de contratos, convênios, acordos ou ajustes individualizados. Como não entender que os contratos, convênios e ajustes também são uma forma de regular essa relação? Está escrito lá, a relação entre a fundação deve ser formalizada por meio de contrato. Então, tanto quanto eu puder, nos considerandos do meu contrato, na fundamentação dele, me reportar ao PDI, me reportar ao meu plano de atividades para aquele ano, tanto mais subsídios, fundamento, base, eu estou dando para os meus ajustes firmados. Então, daí a importância de sincronizar todas essas peças. Elas regulam, elas regulamentam a relação. E se elas estiverem harmônicas entre si, a relação fica mais forte, né? Não fica bagunçada, confusa, enfim, né? Então, eu acho que nós temos aí, toda vez que eu puder embasar, considerando que o plano de desenvolvimento institucional da universidade diz isso, considerando que o plano de atividades da fundação diz aquilo, considerando que ambas podem melhorar, nós temos como ir traçando esse raciocínio em toda os nossos documentos, né? Todas as nossas ações dentro da fundação. Que isso tudo vai compor meu relatório de atividades no final do ano, que vai ser base para avaliação de desempenho da instituição apoiada, e por aí nós vamos, né? Agora, gente, a gente sabe que no dia a dia é tanto trabalho, é tanto senão, é tanta coisa, às vezes fica difícil, né, você pensar de uma forma mais abrangente, assim, mais macro, porque a gente fica tão tomado por aqueles problemas, né, os enfrentamentos diários, mas se tiver como destacar alguém para poder fazer isso, para ter essa visão macro, isso aí ajuda muito, tá? No diálogo com os órgãos de controle, com a própria instituição apoiada. Bom, então, só juntando tudo, só agora resumindo tudo isso que a gente veio falando, além da legislação, que nós temos a lei e o decreto, outros instrumentos reguladores dessa relação, que aí a gente foi falando desde o início, Plano de Desenvolvimento Institucional, que é da IFE-UICT, não é da Fundação de Apoio, a norma própria, que também é da IFE-UICT, o estatuto, que no caso agora é da Fundação de Apoio, a ata, né, que aprova, que reconhece esse apoio da IFE-UICT, o relatório anual de gestão já é da Fundação de Apoio, a avaliação de desempenho, aí já vem da IFE-UICT, né, que vai avaliar o desempenho da Fundação de Apoio, o relatório de atividades é da Fundação de Apoio, a norma sobre bolsas, aí já parte da instituição apoiada, os contratos, convênios e acordos, aí é de ambas, né? Muito embora a gente saiba que já tem um modelo, já vem de lá para cá, mas no caso é assinado, e surge pelo movimento das duas, né? Aí eu pergunto para vocês, dentro desse cenário aí, se a IFE ou o ICT resistir, não quiser, fizer corpo mole, não tiver muito aí, as coisas fluem. Porque o relacionamento, a regulação, parte de documentos, de instrumentos que estão lá também. Aliás, mais lá do que aqui, né? Nós temos o nosso estatuto forte, a nossa instituição que foi para essa missão. Mas se não houver essa sintonia de lá para cá, as coisas também não vão andar, né? Então,
a relação, ela tem que haver, acreditar que isso é bom. E hoje ontem estava aqui o professor Tomás, que já foi reitor, né, dizendo que as fundações são vitais para a universidade. Então, a partir do momento que eu reconheço isso, então nós vamos buscar os instrumentos. E estão todos ali, né, que a gente conseguiu elencar do panorama que tem hoje. Bom, diante do cenário, pode-se dizer que faltam instrumentos de regulamentação da relação das fundações de apoio com as IFES e CTs? O que vocês acham? Do que está posto hoje, falta? Será que nós precisamos de mais uma regulamentação, uma resolução dizendo como fazer avaliação de desempenho? Não foi ontem que foi falado isso? Foi, né? Nós precisamos de mais coisa, gente. Eu acho que o grande desafio, então, qual que é o desafio? É a gente usar tudo isso que tem hoje a nosso favor, né? Com criatividade, com o espírito de ombrear, de compartilhar, de assumir riscos, né? Em conjunto. Então, eu acho que o desafio é a gente usar toda essa gama de documentos, de instrumentos que tem para validar essa relação, para fortalecê-la, para legitimá-la cada vez mais. Hoje ela já é legítima, claro, hoje ela é legal, legítima, é reconhecida, mas a gente pode ainda fortalecer mais, né, esse processo no diálogo aí com a sociedade. E então é esse o nosso recado, né? Espero que a gente tenha colaborado aí para reflexão. Na verdade, a intenção foi trazer elementos de reflexão. Nós não vamos discutir se 1/3 está correto, 2/3, isso está posto e nós temos que seguir. Vamos esperar então, vamos brigar para mudar o decreto. Mas a nossa intenção hoje foi diagnosticar aquilo que a gente tem hoje e ver como que nós vamos usar isso a nosso favor, né? Então, tá lá, um forte abraço a todos, obrigada, tá aqui o meu e-mail, quem quiser trocar alguma ideia, né, comentário, a gente está à disposição. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lívia. Apenas um comentário, eu gostaria de ressaltar que a doutora Lívia deu ênfase na necessidade de uma atitude proativa das fundações de apoio com as suas apoiadas, principalmente em alguns aspectos normativos que são PDI, norma própria, avaliação de desempenho e hipótese de concessão de bolsas. Não podemos deixar que isso seja feito unilateralmente pela universidade, como vem sendo feito pelo MEC até agora. Eu, de imediato, passo a palavra ao doutor Bruno Teatini. Bom dia a todos. Agradeço o convite para estar presente a essa mesa. Cumprimento o professor Alberto, professor Albertino, doutora Lívia, meus colegas advogados, dirigentes de fundação de apoio, bom dia. Bom, o tema que se apresenta, evidentemente, pela própria palavra que o inicia, já se nota a conotação jurídica a ele dado. Na verdade, nós estamos tratando de questões jurídicas desde ontem, né? A presença ontem dos membros do GAT aqui tratou claramente de questões formais, burocráticas e jurídicas, e nós estamos aqui hoje, novamente, cuidando do assunto regulamentação. Portanto, várias questões foram já objeto de abordagem e de debates ontem, hoje já na fala da doutora Lívia, e certamente serão incrementados pelos debates que sucederão à mesa. Eu, justamente por isso, havia preparado um painel e tentarei, em relação a questões que já foram objeto de colocação, passar adiante, né, para não ser repetitivo, né, e deixar para o debate o aprofundamento da matéria. Bom,
Em se tratando de regulamento, eu imagino que o regulamento ele deve buscar se harmonizar com todo o espectro de normas envolvido no relacionamento entre IFES, ICTs e as suas fundações de apoio. E nós temos normas específicas que disciplinam esse relacionamento, né? Está aí listado de 1994 para cá, a Lei 8958, a Portaria Interministerial 2089 do MEC-MCT revogada, o Acórdão TCU 655/2002 foi um importante pronunciamento do tribunal acerca desse relacionamento, o então Decreto 5.205 de 2004, revogado, a Portaria 3.185 de 2004, a Portaria Interministerial 475 de 2008, tivemos a medida provisória 495 de 2010, que foi convertida na Lei 12.394 de 15 de dezembro de 2010, final de 2010 veio o Decreto 7.423 e agora em 2011 uma alteração pequena nesse decreto através do 7.544 de 2011. Veja que são normatizações estritamente atinentes a este relacionamento. E eu posso dizer que são normas relativamente novas. Veja que a primeira foi em 1994. Portanto, se o professor Tomás disse ontem que as fundações, esse relacionamento está com cerca de 30, 35 anos, só em 1994 é que nós viemos a ter a primeira lei disciplinando esse relacionamento. E a partir daí, veja o arsenal de legislação que nós tivemos, e eu me pergunto se nós melhoramos, se houve melhoria, se o problema realmente está em regulamentação. Paralelamente a essas normas específicas, nós temos, para cuidar de regulamentação, verificar, obviamente, o que reza a Constituição Federal, né? Nós temos que nos balizar nas leis disciplinadoras de diversos outros temas que impactam no nosso relacionamento. Nós temos a LDO, legislação orçamentária, nós temos a legislação tributária, a civil, porque nós somos fundação de direito privado, portanto, regidas pelo Código Civil. Nós temos a legislação de licitação em contratos administrativos, porque a Lei 8958 invoca a Lei 8666 como também um importante componente desse relacionamento. Nós temos ainda as normas de convênios, como, por exemplo, o SICONV, que foi objeto do primeiro dia do evento. Nós temos ainda os editais e normas próprias dos financiadores. Enfim, se nós quisermos regulamentar, nós temos que ter a cautela de fazermos regulamentos em harmonia com todo esse universo de leis. E não bastasse isso, nós temos ainda como controle de todo esse relacionamento o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal no que tange a contratos federais, nós temos o Ministério Público Estadual no que tange aos contratos que nós fazemos com os entes do Estado, além da Curadoria de Fundações, que é do Ministério Público Estadual. Nós temos o CGU, nós temos as auditorias externas e internas das fundações. As auditorias externas, inclusive hoje, é condição para o credenciamento. Nós temos as auditorias dos órgãos financiadores, que auditam todos os convênios e contratos que nós celebramos. Nós temos também as auditorias fiscais, que verificam a questão tributária, que os projetos, evidentemente, se veem envolvidos. E nós temos ainda as prestações de contas que nós temos que fazer para os financiadores, as prestações de contas que nós temos que fazer à universidade, as prestações de contas que nós temos que fazer ao Ministério Público Estadual. Ou seja, eu nunca vi um relacionamento tão monitorado. Se com isso, nós nos vimos
nós somos chamados à transparência, à regulamentação, alguma coisa deve estar acontecendo de errado no nosso discurso ou na nossa forma de nos apresentarmos perante a sociedade, né? Bom, mas como o assunto é regulamentar, né, em termos de regulamento, nós temos que ter as seguintes cautelas. Nós não podemos criar regulamentos que contrariem as leis e normas de hierarquia superior, aquelas leis que eu citei. O regulamento tem que ter essa cautela. Mas ele tem que ter a cautela também para ressalvar ou não conflitar com condicionantes próprias dos órgãos financiadores. Por exemplo, uma das questões que nós somos chamados a disciplinar é a questão da incorporação ao patrimônio da universidade de projetos. Evidentemente que há órgãos financiadores e a forma como esse relacionamento chega à universidade e fundação, o instrumento contratual que o rege ou o edital que o regulamenta, muitas vezes não possibilita determinadas incorporações. Então, a universidade tem que ter, no procedimento de regulamentação, cautelas para não inviabilizar determinados projetos que têm o seu regramento próprio pelos órgãos financiadores. E o regulamento também, ele jamais poderá adentrar em matéria que não lhe compete. Por exemplo, questões tributárias trabalhistas. Uma das questões que nós somos chamados a regulamentar, por exemplo, é bolsas. De nada adiantará a nossa resolução dizer se a bolsa a ser praticada incide ou não imposto de renda, incide ou não INSS, né? Quer dizer, podemos até sermos arrojados e querer entrar na definição, mas isso não é competência da universidade. Isso há toda uma lei federal de hierarquia superior que disciplina a matéria. Então, o que sobrou para a gente regulamentar? Questões internas do relacionamento entre IFES e ICTs, né? Que são elas? Os fluxos, as competências deliberativas internas, as definições e conceitos próprios da universidade, tá? E o regulamento, ele se prestará também a interpretar ou clarear onde a legislação não se esgotou ou não foi suficientemente clara, deixando um espaço para interpretação pelas IFES. Ou seja, isso é interessante. Onde o decreto ou a lei 8958 não foi plena, deixou um espaço para interpretação, eu acho que aí sim é o momento legítimo da universidade interpretar e baixar a norma em favor, obviamente, do relacionamento, da forma mais favorável a facilitar esse relacionamento. Preto no branco, para ser mais, para não ser repetitivo, os dispositivos que clamam por normas são esses aí. Artigo 4º, 5, 5º, 2, tudo já foi lido e relido de ontem e hoje de novo. O artigo 6º, 2, que trata dos ressarcimentos pertinentes, né? O parágrafo 2º, né? No âmbito do parágrafo 10º, a instituição apoiada deve normatizar e fiscalizar a composição das equipes de projetos, ou seja, normatizar. O parágrafo 13º, a questão da incorporação à conta de recursos próprios da instituição apoiada, né? A questão colocada no artigo 7º, que trata de bolsas, né? E a questão do sistemática de gestão, controle e fiscalização. Então, nós podemos dizer o seguinte: nós precisamos de regulamentar 4 questões: o relacionamento propriamente dito, as incorporações ao patrimônio da universidade, qual que é a taxação, entre aspas, que a universidade deseja em função dos projetos de ensino, pesquisa e extensão alavancados ou geridos pelas fundações de apoio, né?
Os critérios para aferição desse desempenho, na medida em que ele tem que ser, a atividade da fundação tem que ser aprovada, inclusive em relação a esse quesito. A participação dos servidores, vale dizer, como ela está autorizada e a forma de remuneração pelas bolsas ou outro modelo, né? E, por fim, também clama por uma legislação específica a questão das participação dos alunos, e isso está não no decreto, mas na Lei 12.349 de 2010. As fundações de apoio poderão conceder bolsas de ensino, pesquisa e extensão e de estímulo e inovação aos alunos de graduação e pós-graduação, vinculados aos projetos das IF e demais CTs, na forma de regulamentação específica. Abro aqui um campo para a disciplina de uma matéria paralela ao estágio, né? Na medida em que autorizou-se às IFES fazer uma regulamentação específica da participação dos alunos de graduação e pós-graduação, sem conflitar, obviamente. Bom, o decreto, entretanto, ele dá essa incumbência normativa às instituições federais de ensino superior. O decreto, ele é voltado para a IFES, é ela que tem que normatizar. Não é a fundação. A bola está com as universidades e com as ICTs. Como que as fundações podem participar disso? Evidentemente, ela é interessada, né? Ela é interessada no processo de convergência e de bom relacionamento com a sua instituição federal. Ela deve sugerir texto, apresentar na construção desse processo legislativo as suas experiências gerenciais, né? E deve também ter a cautela para que as IFES e ICTs não transfiram nesse processo, nessas novas resoluções, responsabilidades às fundações que não são das fundações. Algumas responsabilidades de controle são mais afetas à universidade do que à própria fundação. E nós devemos ter muita cautela para que não se misturem competências de cada um. Importante, gente, detalhar o seguinte: o decreto 7.423 revogou o 5.205. E nessa revogação, penso eu, duas questões deixaram de existir no plano normativo de decreto. A primeira era a explicitação da possibilidade da fundação atuar em apoio a outras entidades que não a instituição apoiada, né? Nós sabemos que as fundações de apoio têm e devem ter como foco principal a instituição apoiada, a universidade ou a ICT. Mas nós sabemos também que atuar restritivamente ou essencialmente com as universidades traz para fundações algumas questões, inclusive de ordem financeira, de sustentabilidade. Os projetos geridos pelas fundações, os projetos da universidade, eles não são, em essência, bons captadores ou bons captadores de receita às fundações para a manutenção delas. Essa é uma verdade que nós estamos vivenciando. A cada dia, a possibilidade das fundações captarem a taxa de administração, né, que viabiliza a manutenção delas, torna-se mais difícil na relação com as universidades, por várias razões, né? Nós discutimos o Siconv aqui anteontem, nós vimos uma dificuldade que, como os convênios criam óbices a esta possibilidade, né? Os projetos de ensino, pesquisa e extensão já não permitem também a retirada de taxas substanciosas a universidades. Tem projetos que a gestão é necessariamente deficitária para a fundação,
né? Você tem projetos aí de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais, que a gestão, a estrutura que a fundação coloca é muito mais onerosa do que a própria receita que ela tira dos projetos. De forma que as fundações se veem muitas vezes na contingência de buscar outras fontes de receita, né? Mediante projetos desvinculados na universidade. Essa autorização explícita, ela tinha no decreto 5.205 e não existe mais. É óbvio que a fundação, enquanto entidade de direito privado com a sua autonomia, ela pode ter projetos próprios desvinculados da universidade. Mas é óbvio também, justamente por ser uma fundação controlada institucionalmente pela universidade, que carrega o nome da universidade consigo, que essa atividade da fundação deve ter certas cautelas ou certos balizamentos, não necessariamente por regulamentação, mas certos controles por parte da universidade, para que não haja uma concorrência de atribuições, né? A fundação não pode concorrer com a universidade, né? Para que ela não comprometa também o serviço que ela presta à universidade e para que a imagem da universidade que a fundação carrega com ela própria também não venha a ser contaminada pela atividade externa da fundação. Então, essa é uma abordagem. E a outra questão também, que não existe mais em nível de decreto, é a conceituação do que vem a ser bolsa de ensino, pesquisa e extensão em nível de decreto. O decreto 5.205/2004 definia o conceito de cada uma dessas bolsas e foi inclusive arrojado a ponto de entrar no campo da tributação dessas bolsas. E quanto a isso, o decreto atual também não tratou de regulamentar. Então, são duas questões aí que a gente pode refletir um pouco mais. Um outro assunto que o decreto novo veio a coibir está no artigo 13. As instituições apoiadas devem zelar pela não ocorrência das seguintes práticas nas relações estabelecidas com as fundações de apoio. Inciso 2. A utilização de fundos de apoio institucional da fundação de apoio ou mecanismos similares para execução direta de projetos. Uma das formas que eram regulamentadas por algumas IFES para que a fundação pudesse gerenciar recursos com uma certa liberdade em prol, obviamente, da universidade, era pelo mecanismo da construção de fundos, decorrentes, evidentemente, dos projetos, né? Disciplinava-se que um projeto de ensino, de pesquisa, extensão com essa ou aquela característica, deveria, parte dos seus recursos serem retirados para a composição de determinados fundos, né? Isso, hoje, de certa forma, está condenado ou é proibido pelo decreto novo. Quer dizer, há necessidade das universidades tratarem da incorporação de recursos decorrentes dos projetos ao patrimônio dela, mas, ou seja, o recurso sai do projeto e entra para o caixa da fundação. Não podemos mais, na forma dita pelo decreto, com os recursos do projeto, constituir fundos. Podemos fazê-lo? Deveremos ter a devida sabedoria em como normatizar isso a ponto de não conflitar com uma expressa proibição contida no artigo 13 e nos demais acórdãos, no acórdão 2731 do TCU. Bom, conclusões sobre o decreto. Aspectos positivos do decreto. Ele constituiu um novo marco regulatório entre as IFES e as fundações de apoio. Ele estimula uma maior aproximação entre as duas instituições e o controle finalístico e de gestão por parte da instituição federal apoiada.
Ele direcionou comportamentos a serem seguidos pelas instituições, eliminando dúvidas e algumas dúvidas e incertezas que ainda pairavam. Ele possibilitou o controle e publicidade sobre o relacionamento das IFES e suas fundações de apoio pelos órgãos de controle e sociedade em geral. Ele determinou aquela questão da segregação de funções e responsabilidades na gestão dos contratos e prestações de contas respectivas para as responsabilidades de homologação, assinatura, coordenação, fiscalização do projeto não sejam incorporados em um único servidor. Essa segregação de funções ela é muito importante. Agora, ele tem aspectos negativos, a meu ver, muito mais negativos do que positivos. Criou inúmeras regras de controle e excessiva burocracia no relacionamento entre IFES e suas fundações de apoio. Ele determinou atribuições demasiadas ao Conselho Superior das IFES, provocando excessiva manifestação do órgão diretivo máximo das universidades. Ele instituiu o teto para bolsas a servidores, sem atentar para questões de mercado, sem explicitar os critérios de aplicação do teto e sem ressalvar os projetos em execução. Ele proibiu projetos sucessivos, a serem gerenciados pela fundação. A universidade não pode ter projetos sucessivos, como isso, para mim, atenta contra a autonomia universitária. E sobre o pretexto de controle, ele impregnou de burocracia o relacionamento entre fundação e IFES e vedou práticas que poderiam ser melhor disciplinadas, ao invés de sumariamente vedadas. Questões como obras, por exemplo, e outras de relevância, comportariam um debate e não sumariamente uma proibição, Mas, como nós já discutimos aqui ontem e anteontem, foi um decreto feito ao apagar das luzes de 2010, motivado, sabe-se lá por quais razões de pressa. Ao longo desses 30 anos de fundação, eu particularmente trabalho com a Fundep há 20 anos, tem colegas bem mais antigos que vivenciam isso há mais anos que eu percebo, na verdade, como que ocasionalmente há uma série de movimentos contrários a este relacionamento. Eu lembro, por exemplo, eu era aluno da UFMG quando veio o decreto do Sarney determinando a extinção de todas as fundações que orbitavam as universidades. Depois nós tivemos, na tentativa de fazer uma legislação que nos contemplasse, nós tivemos uma negativa do Fernando Collor à primeira proposta de lei anterior à Lei 8958, uma negativa muito calcada em questões ideológicas. Nós tivemos, por exemplo, também um acórdão do TCU, ainda na década de 90, determinando as fundações de apoio que prestassem contas ao Tribunal de Contas como se fosse um autêntico órgão público, Depois, um pouco adiante, nós trabalhamos a Lei 8958, mas veio o Decreto 5.205, veio sempre a incompreensão do Tribunal de Contas da União, que culminou nesse acórdão 2731, Ou seja, há sempre uma recorrente onda de questionamentos acerca desse relacionamento. O que nos cabe fazer, além de enfrentar, obviamente, é nos perguntar por que disso. Por que nós somos sempre alvo de questionamentos? Quem fomenta esse questionamento? Nós temos que buscar o porquê para podermos atuar de forma permanente e não sempre reativa. Nós sempre atuamos em resposta, mas se nós não tivermos os porquês monitorados, nós vamos estar vivenciando de forma cíclica essas questões. Por quê? Seriam interesses de mercado? O professor Tomás comentou isso aqui. As fundações, elas viabilizam projetos das universidades que contrariam determinados nichos de mercados. Essa é a verdade. Esse inimigo oculto, a gente tem que estar de olho, E nós temos também que
enfrentar dia a dia os questionamentos de fundo ideológico. E isso também está dentro da própria universidade. Nós temos o Fogo Amigo, que ideologicamente, sabe-se lá por quê, não aceita a fluidez desse relacionamento e o que ele propicia. Nós temos, e isso é terrível, por parte dos órgãos de controle, um desconhecimento do funcionamento e das peculiaridades de uma universidade pública. Esse desconhecimento leva a uma total incompreensão. Esse acórdão 2731, se nós listarmos os 30 e tantos itens finais dele, nós vamos chegar à conclusão de que quem está escrevendo não conhece, não vivencia, nos trata como se fôssemos um órgão burocrático, administrativo, de guichê qualquer, né? Agora, nós também temos nossas falhas, né? Nós tivemos, sobretudo pelo vácuo legislativo, nós tivemos práticas abusivas. Nós temos que também fazer uma meia-culpa, uma autoanálise, né? Então, nós temos que diuturnamente monitorar todos esses fatores para que nós não sejamos sempre, em que pese as regulamentações que nós temos que fazer, colocados na berlinda e termos que nos defender. Claramente, para nós, fica a impressão de que da injustiça. O porquê conosco, né? Por que os órgãos de controle querem tanto controle em cima desse relacionamento, quando na verdade a gente acompanha coisas mais sérias acontecendo. A impressão que dá é que eles assim engolem o elefante e engasgam com o mosquito, e nós somos o mosquito. Então é essa reflexão que eu trago aqui para vocês, que nós devemos, além evidentemente de regulamentar, mas não parará por aí. Nós vamos estar sempre que monitoramos esses fatores que nos colocam nessa situação que nós estamos. É o que eu queria colocar. Obrigado. Eu queria agradecer ao Dr. Bruno pelas suas intrigantes colocações e passar a palavra ao professor Albertino para a sua palestra. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas, porque eu acho que a plateia está bem dividida entre tantas mulheres aqui, não é verdade? Primeiro, eu gostaria de agradecer, Alberto, em nome da reitora da Universidade Federal do Amazonas, professora Márcia Perales, que seria representante da Andifes aqui no evento, mas em função de compromissos sucessivos que ela tem como reitora, ela me designou para vir representá-la. Não é uma simples representação. E eu vou falar, portanto, já que se falou tanto do decreto e do lado das fundações de apoio, eu vou tentar fazer uma exposição, não tem uma exposição formal, mas fazer algumas considerações sobre a experiência da UFAM na relação com a sua fundação de apoio. E, obviamente, para ilustrar em vários momentos esse relacionamento que está posto legalmente aí, e que afeta muito mais as fundações de apoio do que a própria instituição apoiada. Na verdade, essa relação, no meu ponto de vista, ela é bastante desigual do ponto de vista legislativo. E é claro, lembrando, como você mesmo disse, que tem uma sobrecarga dos conselhos superiores das instituições no papel de avaliação, fiscalização, etc., disso tudo, né? Eu queria também fazer uma correção. Eu sou professor da UFAM há 32 anos. Eu me formei em Brasília, na UNB, mas sou professor da UFAM. Acho que houve um equívoco, eu não sei se eu entendi mal, né? Muito bem. Essas experiências que eu vou trazer, e aí eu peço ajuda, inclusive, do diretor executivo da Unisol, que é a nossa fundação de apoio, que está aqui presente, professor Valmir, se eu cometer algum equívoco, tá, professor Valmir, de informação. Então, essa experiência que eu estou trazendo como
pró-reitor de planejamento da UFAM. Eu saí agora em agosto, em função de um redimensionamento de força de trabalho, e agora eu estou desempenhando um papel de assessor de projetos especiais da reitoria. E à época, à frente da Proplan,